Nós vamos entrevistar hoje, com muita alegria, aqui nos estúdios da Capital FM, o delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO, Flávio Estringueta. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito da entrevista, o doutor Flávio Estringueta foi um dos mais importantes delegados naquele episódio da Grampolândia Pantaneira, em Mato Grosso. E que acabou causando, inclusive, transtornos até de relacionamento seu com colegas que também atuavam na área do setor de segurança pública, como o ex-secretário de Segurança, Rogers Jarbas. Doutor Estringueta, quando foi a Grampolândia lá para Brasília, imaginava-se que estava muito perto da conclusão. E depois de muito tempo, volta para cá para ser concluída, sem praticamente ter dado um passo à frente. O que aconteceu em tudo isso? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer também estar aqui. E parte das investigações estava próxima da conclusão. Nós tivemos um revés, que foi a avocação desses inquéritos pelo STJ. Esperávamos que lá fosse dada a sequência que a gente já tinha aqui em mente, mas infelizmente pelas informações que eu recebi, eu não recebi os inquéritos, ainda não vi os inquéritos, mas pelas informações, realmente lá não aconteceu nada, lá não foi avançado como a gente esperava. E esse caso, estando parado, sem ter avançado lá, ainda leva muito tempo para investigar aqui em Mato Grosso? Então, nós temos que dividir as investigações para dar essa resposta. No caso em que são dois inquéritos, né, nos dois casos em que tiveram o ex-secretário de Segurança Pública como alvo, esses inquéritos estavam bem próximos do fim. O que ainda estava engatinhando era o inquérito que apurava a Grampolândia, propriamente dita, e quem eram os responsáveis por ela. Nós tínhamos feito representações para conseguirmos quebras de sigilo telefônico de todas as interceptações do Estado. Seria uma enormidade de dados que nos seriam mandados pelas operadoras, e até quando estivemos à frente do inquérito, esses dados não foram encaminhados pelas operadoras. Não sabemos se isso já foi cumprido, até acredito que sim, pelo longo prazo em que ficou parado ou ficou lá no STJ. Então, vindo esses dados da operadora, vai começar uma fase também bastante complexa, que é a análise desses dados. Tá, e a equipe da Polícia Civil aqui tem aparelhamento suficiente para fazer uma investigação complexa como essa? Sim, nós temos condições técnicas para investigar isso. O que pode dificultar, como eu disse, é a grande quantidade de dados e o efetivo hoje da diretoria de inteligência, que pode não conseguir atender a demanda de uma forma rápida como precisamos. Tem como vocês buscarem auxílio em outros estados da federação, ou essa possibilidade é descartada? Tanto em outros estados quanto com a Polícia Federal. Na época que fazíamos a investigação, nós tivemos algumas diligências, principalmente de perícia, que foram realizadas pela Polícia Federal daqui. Antes do processo ir para lá, estava aqui sob a responsabilidade do desembargador Orlando Perry. Correto. Que era uma tranquilidade, inclusive, para a sociedade mato-grossense, saber que o desembargador Perry, um homem sério, honrado, competente, e que não faria injustiça com ninguém nesse processo, estava comandando a investigação. Depois que foi para lá e voltando, agora, como as pessoas perderam o foro, isso volta para a primeira instância? Uma parte dos inquéritos, sim, vai para a primeira instância, mas outra parte ainda fica sobre os cuidados do Dr. Orlando Perry, segundo informações que eu tenho, ainda não tenho nada oficial. Tudo começou
com uma petição da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mato Grosso, logo depois da divulgação de tudo isso num programa de rede nacional pelo Dr. Mauro Zac. E o Dr. Orlando Perry, à época, entendeu que haveriam juízes para serem investigados e quem tem a competência para processar, investigar e julgar os juízes é o Tribunal de Justiça. Por isso que foi para o Tribunal de Justiça e na eleição do desembargador foi o Dr. Orlando Perry que foi o eleito. Ele decidiu na época que o Tribunal de Justiça não tem o know-how para fazer investigações e solicitou auxílio da Polícia Judiciária Civil e na época eu fui nomeado o delegado especial. Você, depois foi a doutora Lana? Não. Depois de mim foi a doutora Ana Cristina Feldner. Ana Cristina Feldner. Né? E aí eu fiquei como auxiliar Você dela. tinha saído por causa de um problema de saúde? Correto. Totalmente recuperado? O problema ele não é curável, mas é tratável. Então nós estamos ainda em tratamento, mas sem nenhuma recidiva até o momento. Tá. Por enquanto não se sabe qual delegado que vai comandar esse inquérito. Oficialmente não. Tem conversações de bastidores, né? Tem nomes que estão sendo cogitados, mas ainda não foi batido o martelo. Tomara que isso não demore, né? Porque a sociedade clama por uma solução. Porque não é possível, parece que são mais de 70 mil nomes. Daí a complexidade da investigação, não é possível que isso não chegue a lugar nenhum, né? Quando sai da primeira instância, o doutor Perry continua prevento? Entendo que sim. Que ele é que vai ficar... Julgar no segundo grau. Correto. Vai ser o relator no segundo grau, né? Assim a gente espera, né? Tá bom. Agora vamos ao assunto de hoje. Você conhece bem esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Sim, eu dei uma boa lida no pacote, vi algumas novidades boas e temos expectativa de que seja aprovado. Quais são? Quando é novidade boa, é boa para quem? É boa para a sociedade, né, no meu modo de ver, já que ele traz alguns instrumentos ou ferramentas, melhor dizendo, que nos auxiliaria a trazer para a sociedade um pouco mais de sensação de segurança. Dentre essas ferramentas, o que eu vi é a possibilidade de encaminhamento mais rápido dos líderes de facções criminosas para presídios federais. Isso é importante para a gente tirar o comando dessas facções, né, do âmbito estadual. Isolando esses criminosos, eu acredito que a gente pode até levar a uma possível extinção, pelo menos aqui no nosso estado. Os presídios federais têm se mostrado eficientes em relação a isso? A esse isolamento? Sim, ainda que não fosse total o isolamento, ou que ainda eles tivessem condições de transmitir ordens, só o fato deles não terem acesso à comunicação rápida, como é aqui no nosso estado, isso já atrasa em muito as ordens dadas pelos líderes para os comandados, e isso favorece a ação policial. Tá. Qual outro ponto que o senhor destacaria aí do projeto do Sérgio Moro? Eu vejo assim que é um projeto que a gente esperava que fosse mais contundente, mas não foi tão aprofundado como eu gostaria. Mas ele mexeu, por exemplo, na lei no artigo 25 do Código Penal, que é a visão do que é a legítima defesa. Eu vejo que com isso ele torna mais, ele prevê a legitimidade da ação do policial ou do cidadão que se defende, o que hoje ainda é muito incipiente nas discussões nos tribunais e tanto por meio das polícias, que deixa o delegado de polícia muitas vezes na hora de um flagrante sem
condições de aplicar a lei da legítima defesa, o artigo da legítima defesa, e já tivemos casos no passado de pessoas que se defenderam dentro de residências que foram autuadas em flagrante justamente por conta do delegado de polícia não ter ainda uma autonomia para a aplicação desse artigo. Vejo isso como um avanço também. Tá, significa dizer de que o policial ele pode reagir, etc. Ou qualquer cidadão, né? Ou qualquer cidadão. Ele pode reagir quando intimidado e nesse caso não se configurará crime, né? Será considerado legítima defesa, né? Com a definição nova, né, que vai ser aplicada, eu vejo que ele dá autonomia para o delegado, desde o início, já aplicar o artigo. Do jeito que está hoje, antes da aprovação desse projeto, nós não temos essa autonomia. Isso daí é concedido somente ao juiz. E às vezes isso demora, né? Você tem locais que não temos audiência de custódia. Hoje na audiência de custódia, você tem que apresentar imediatamente, esse lapso seria menor. Mas com a alteração desse artigo, acreditamos que vai ser aplicado imediatamente nas delegacias. A sociedade tem uma certa temeridade com essa tal de audiência de custódia, né? Eles acham o seguinte, que a polícia prende, aí leva para a audiência de custódia, aí o cidadão vai lá, conta uma historinha e muitas vezes ele acaba solto na audiência de custódia. O que gera uma insegurança naquele ambiente em que teria sido produzido aquele delito. Como é que você avalia hoje essa experiência da audiência de custódia? Eu entendo tecnicamente que a audiência de custódia ela é salutar, ela traz mais benefícios do que prejuízos. Entretanto, nós temos casos que são divulgados em redes sociais que chocam a sociedade. E é aí que a sociedade passa a desacreditar nessa audiência, nesse instituto. Infelizmente, acontecem casos que são contrários ao interesse social, mas eu vejo como pequeno esse número de casos que são prejudiciais ao interesse social, algumas decisões equivocadas de juízes, no momento ali talvez não tenham todas as informações e acabam soltando criminosos que poderiam ficar mais tempo presos. Mas eu vejo na grande maioria dos casos que ela traz benefícios até para que você não enche a população carcerária indevidamente. Muitas vezes esse criminoso iria ser solto, obviamente, numa primeira audiência em juízo, que aconteceria em 40, 50 dias. E hoje ele já tem condições de responder em liberdade desde do início. Talvez isso, aos olhos da grande maioria da sociedade, não é a melhor coisa, porque a sociedade quer criminosos presos. E na audiência de custódia há uma análise diferente disso. Mas os crimes que estão sendo julgados e tem os seus criminosos, tem os autores liberados, são os crimes que causam menos impacto à sociedade. Por que há uma reação do Congresso Nacional, especialmente do deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, contra o pacote do Sérgio Moro? Porque quando ele fala assim, não, o pacote do Moro não tem que tramitar junto à reforma da Previdência, ele desdenha a possibilidade de que, se houvesse boa vontade política, o pacote do Moro poderia começar a tramitar no Senado e depois chegava à Câmara para fazer a revisão, né? E fazendo a revisão volta ao Senado, ou não fazendo, não volta. Já sancionaria parte do projeto que é interessante e clamado pela sociedade, porque a sociedade votou no combate à corrupção. O que isso tanto incomoda alguns políticos? Montero, eu não tenho conhecimento tão profundo para te dar essa resposta. Eu posso te dar uma resposta como um espectador aqui no interior, aqui no interior do Brasil, aqui na capital de Mato Grosso.
Eu vejo que há interesses políticos maiores, muitas vezes, do que os interesses sociais. Em algumas declarações que eu vejo de políticos até do presidente da Câmara, é que, presidente da Câmara dos Deputados, estou dizendo, é que ele já chegou a declarar que o que interessa lá é o que os deputados vão aprovar, não entra o que o clamor público deseja, né? Isso já circulou em alguns canais aí. Então, eu não sei se nesse caso específico ele está interessado no que a sociedade está esperando ou se ele está interessado em questões políticas que fogem ao meu conhecimento, né? Mas ali tinha que ser a caixa de ressonância da sociedade, né? Concordo. Eles são representantes para votar de acordo com o que pretendem os representados, né? Sim. E os representados decidiram nas urnas que pretendem a moralização desse país. Exatamente. Eu acho que isso aí é um ponto que pode causar, inclusive, uma mobilização nacional, porque não é possível que essas coisas continuem paradas no Brasil, né? E a sociedade tem que aprender a reivindicar mais. Nós tivemos ações da sociedade nos últimos anos muito interessantes, de movimentos que foram às ruas, mas em alguns momentos a gente vê que, como você disse, essa caixa de ressonância parece não ouvir o que a gente quer, né? Tá. Quais outros detalhes do projeto do Sérgio Moro que você gostaria de destacar? Esse que você falou mesmo do enfrentamento à corrupção, eu acredito que seria dos melhores pontos a ser aprovado no projeto, também com relação ao Caixa 2. Eu vejo que a sociedade hoje já não suporta mais ser dilapidada, ter os seus recursos que ele paga com tanta dificuldade não serem aplicados aonde devem. E nós temos hoje mortes no setor da saúde, mortes no setor da infraestrutura, no setor de segurança pública, tudo devido ou à má aplicação do dinheiro ou ao desvio desse dinheiro. É importante que a gente haja de forma contundente contra a corrupção e que a sociedade não aceite ser furtada, roubada ou ter os seus recursos desviados. E o que a gente vê muitas vezes é que falta na população na hora de votar e acaba elegendo ou reelegendo pessoas que não tenham passado de acordo com o que a gente espera, né? Ou até legenda mesmo, né? Porque essa renovação no Congresso Correto. faz lembrar uma velha frase de Ulisses Guimarães, que ele foi 7 vezes deputado federal e não conheceu uma legislatura posterior melhor que a anterior. E continua assim. Renovou bastante o Congresso Nacional. Aí você vai esperar a solução, piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho, porque as pessoas passam a ter não coragem de enfrentar os problemas que deveriam ser enfrentados. O Stringheta agora está exercendo que tipo de atividade? Você está como delegado de gerência de combate ao crime organizado. Correto. O que faz essa gerência de combate ao crime organizado? A gerência tem 3 divisões lá dentro. Nós temos a divisão de antissequestro, que cuida dos crimes de extorsão mediante sequestro. Nós temos a divisão de combate ao crime organizado, que aí entra um leque de opções do que é crime organizado. E temos a divisão de investigações especiais, que aí abre muito mais esse leque. Aí vai de acordo ou vai ao encontro do que a diretoria da polícia deseja. Muitas vezes tem ações que no interior pode causar desconforto serem investigados por delegados, aí passa a gerência, entre outras coisas mais graves, como atentados contra autoridades, contra juízes, promotores, delegados, políticos também no interior. Então abre um leque muito grande para a nossa atuação.
Nós temos, além dessas divisões, existe uma portaria que nos dá atribuições para investigar todos os crimes envolvendo defensivos agrícolas no Estado, não os de contrabando e descaminho, que esses são de competência Polícia ou atribuição Federal, né? da Polícia Federal. Todos os demais recaem sobre nós. E também os crimes contra instituições financeiras, no caso, furto e roubo também. Tá. No interior, o delegado ele fica mais ou menos desprotegido pela força de determinadas autoridades. Por exemplo, muitas vezes o cidadão lá de Ribeirãozinho, não sei nem se tem delegacia lá, mas se tivesse, São Félix do Araguaia, que é um município maiorzinho, provavelmente deve ter delegacia. Como é que é essa convivência com a força do poder político local? Infelizmente, ainda há a influência política sobre a autoridade policial. Nós conseguimos alguns avanços na nossa carreira. Ela foi declarada por lei aqui no Estado carreira jurídica, mas ainda não temos os mesmos benefícios das demais carreiras jurídicas, como a inamovibilidade, que seria a principal delas. Ou seja, se você hoje descontenta um prefeito numa cidade do interior, você terá alguns problemas para continuar nessa cidade. Já foi pior, já foi muito mais contundente isso. Hoje eu acredito que está bem menos pior do que no passado. E quando há essa possibilidade, as unidades aqui da capital, como por exemplo, investigar prefeito não é atribuição da GCCO, é da Delegacia Fazendária. Isso nos casos de crimes contra a administração pública. Aí a Delegacia Fazendária assume. Não é da PGJ, não? Da Procuradoria-Geral de Justiça? O delegado pode investigar prefeito, o delegado fazendário pode investigar prefeito? Sim, a gente faz a investigação. O processamento disso é que pode ser, que depende do Procurador-Geral. Isso, exatamente. Mas a investigação de crimes fazendários é da Polícia Judiciária Civil, inclusive prefeitos. Tá. E a estrutura tecnológica da polícia? Porque, assim, hoje em dia, a evolução, inclusive do crime, né? O crime está a um clique do computador, né? Inclusive, esse direito penal que se ensina nas escolas é um direito penal que está meio ultrapassado, né? Tem que ensinar bastante o direito penal econômico e como que isso aí está sendo produzido com a utilização dessa modernização tecnológica. Sim. Os bandidos já se organizaram, isso aí todo mundo sabe. Tanto é que tem o crime organizado. E o Estado? Já se organizou para combater isso? Eu vejo assim, nesse longo período que eu já estou como delegado de polícia, desde 2001, é que as investigações ou a estrutura investigativa está sempre um passo atrás dos criminosos. Nós estamos sempre nos especializando para alcançar a estrutura do crime. Eu gostaria que fosse bem melhor do que a gente tem hoje, mas volto a dizer, já foi muito pior também. Hoje nós temos uma diretoria de inteligência que tem o laboratório de análises bancárias, tem a GECAT, que é Gerência de Crimes de Alta Tecnologia, que são específicas para alcançar os criminosos nesses crimes mais, digamos assim, mais finos, né? Que tem não há a violência, mas que eles causam muito mais prejuízos para as instituições, para as vítimas, do que os crimes violentos, né? Nessas investigações, o grampo legal ajuda muito. Ajuda, embora hoje o criminoso mais especializado não usa o aparelho celular para se comunicar. No passado ajudava mais as interceptações, mas ainda é uma ferramenta muito eficaz para alcançarmos os criminosos e
darmos a eles a repressão que eles precisam. E essa tecnologia do WhatsApp, é possível a polícia detectar isso? Existe... Porque há um sentido comum de que assim, não, a conversa no WhatsApp, pode falar, estou no WhatsApp. E você não pode falar isso? Não, nós temos discussões, brigas que a gente tem com a provedora do WhatsApp. Deve ser o... E os Estados Unidos é o principal país que briga contra essa política de privacidade dessa empresa, né? Em alguns casos a gente consegue quebrar essa política de privacidade, em outros casos não. Então não é infelizmente uma liberalidade tão grande que a gente tem como se fosse uma ligação comum, mas conseguimos sim. Bem, são 7 horas e 52 minutos. Tem aqui uma manifestação de Amenon Lemos Dantas, conhece? Não. Ele diz o seguinte: quero dizer da minha satisfação de ver à frente do combate ao crime organizado este delegado, que é um dos homens mais íntegros e honestos que já conheci. Mato Grosso ganha muito com ele à frente desse trabalho. Pergunto ao doutor, se assim como é feito com o cidadão que tem que deixar sua digital fazer seu RG, e assim o identificando se cometer um crime e for detectado sua digital no local, seria interessante se a arma já saísse da fábrica com o exame de balística registrado, se isso é possível. E aí não teríamos que encontrar a arma para poder identificar o dono da mesma. Você entendeu a pergunta? Eu não entendi, sim, mas eu acho que é uma boa ideia. Deve ser técnico da área, né, para fazer essa pergunta aqui, né? Sim, eu gostei da ideia aí, não tinha pensado nisso. Vamos fazer aí alguns debates, né, tentar convencer as empresas de armas, as produtoras de armas aqui do Brasil a fazer isso. Seria muito interessante. O que significa isso aqui, que ele está sugerindo? Toda arma, né, quando ela é produzida, ela é feita uma raiação no cano. Essa raiação, ela produz na munição o que ele falou aí, impressão digital da arma. Nenhuma arma faz ranhuras iguais a outra. É única aquela ranhura. O que talvez a gente poderia ter problema aí é que com o passar do tempo, o desgaste do cano da arma, essa ranhura vai mudando. E o outro problema é se o revólver for roubado, né? Aí você vai cair na vala comum, vai ter que procurar o ladrão. Né? Pois é. O Amenon Lemos Dantas, ele está mandando aqui, é de Alta Floresta. Muito obrigado, Amenon, pela manifestação aí de Alta Floresta. Eu creio que eu sei quem é. Agora você sabe quem é, né? Pois é. Tem aqui também uma manifestação do Jair Moreira, está mandando só um bom dia para você, Jair Moreira, e outra do Oscar Luciano. Bom dia também para o Oscar Luciano. Bom dia. Doutor Flávio Stringueta, estamos chegando aí ao final da nossa entrevista, e gostaria de colocar o microfone da Capital FM à sua disposição, desejar-lhe saúde, que você possa realmente continuar desempenhando um bom papel à frente aí da Gerência de Combate ao Crime Organizado GCCO. E eu, sinceramente, torço para o delegado-geral da Polícia Civil designá-lo para a questão da Grampolândia. O senhor e a doutora, como que é o nome da doutora? Ana Cristina Felder. Ana Cristina Felder. Porque não é possível que a gente vá atrasar mais ainda esse processo. Mas, muito obrigado pela entrevista. E o microfone da Capital FM à sua disposição. Antero, obrigado. Fico muito lisonjeado com a confiança que você está me dando. Admiro o seu trabalho também, admiro suas colocações aqui na Rádio Capital. E me fugiu uma questão logo no comecinho, quando você disse que eu enfrentei alguns problemas com colegas, né? Os investigados na Grampolândia até entendo que tenha causado algum desconforto.
O que eu não consigo ainda conceber é colegas que não conhecem as investigações, não viram o que aconteceu, não sabem o que tem lá dentro e que passaram a nos criticar, tanto a mim quanto a Ana Cristina. Isso atenta contra aquilo que eu sempre briguei para o delegado, para a carreira do delegado de polícia, que é a autonomia funcional do delegado de polícia. A boa polícia é a que pune os crimes da polícia, né? Porque senão não vamos ter boa polícia se não apurar os crimes da polícia, né? Exatamente. Porque o que tivemos aqui nitidamente no Estado foi um Estado grampeador. Foi um Estado agindo realmente de uma forma vergonhosa aos olhos da população. Isso aí nos Estados Unidos está todo mundo preso. Sorrateira, vergonhosa. E o que eu posso colocar aqui para a sociedade, que nós fomos a primeira polícia civil, primeira polícia judiciária civil em todo o Brasil a atuar contra secretários de Estado em exercício. Aprender a aplicar medidas restritivas contra secretários de Estado em exercício. E isso não foi comemorado pela nossa própria instituição. Lógico, é ruim, né? O bom era que não tivesse acontecido, né? E era algo para a gente aplaudir e abraçar os colegas que conseguiram isso, sem vaidade alguma, porque eu nunca tive interesse de cargos, não pretendo nunca concorrer a cargos políticos, e não era essa a minha intenção, era só fazer o meu trabalho. E os problemas que tivemos com colegas foi esse, né? Não reconheceram que era um trabalho legítimo, um trabalho que não tem nenhuma forma de ser contestado judicialmente e que não foi comemorado. E a gente tem que comemorar o trabalho da equipe que fez a atuação na Grampolândia, porque assim, a polícia tem que ser de Estado. Correto. E não polícia de governo. Exatamente. O último exemplo de polícia de governo que a gente teve no mundo foi a Gestapo de Adolf Hitler, a SS nazista, que acabou realmente causando infelicitações ao mundo inteiro, né? Não apenas aos judeus. A judeus e a todos que defendem as liberdades, né? A judeus, a homossexuais, foram milhões de cidadãos mundiais perseguidos por uma polícia política à disposição de um regime. Aqui quase foi isso. Quase que se cria uma gestapozinha para grampear a sociedade e pessoas que deviam estar naquele programa Fala que eu discuto. Mas, exatamente. Bom dia, delegado Flávio Stringueta. Obrigado. E uma boa sorte para o senhor. Obrigado, Antero, igualmente. Tá bom. Eu entrevistei aqui o delegado Flávio Stringueta. Antes de irmos para o intervalo, eu quero registrar aqui Jorge Hamilton. De fato, quem fala e faz entender da lei, não faz cumprir a lei. Abraços. Quem fala e faz entender a lei, não faz cumprir a lei. Tá bom, Jorge Hamilton, um abraço. O que teve de filósofo da segurança hoje aqui não está escrito, hein?